E aí galera, tudo bem? Pra quem não me conhece, meu nome é Marina Rubini, eu sou estudante de medicina. Na semana passada eu fiz uma publicação no grupo Projeto Medicina no Facebook, perguntando se o pessoal, se os vestibulandos, se eles têm curiosidade de saber como é a rotina de um estudante de medicina. E eu vi que surgiu muito interesse do pessoal, muitas pessoas fizeram muitas perguntas, tiraram dúvidas, e surgiu uma curiosidade de como são os bastidores da jornada de longos 6 anos até nos tornarmos médicos e médicas. Portanto, esse vídeo de hoje ele tem um intuito para responder as principais perguntas que surgiram no grupo. Eu selecionei as principais e vamos a elas. A primeira pergunta foi quanto tempo eu demorei para passar, como eu me organizava na época do cursinho. Bom, pessoal, eu demorei 1 ano a mais, além do ensino médio, Eu fiz os 3 anos do ensino médio e fiz mais 1 ano de cursinho. E eu considero que esse ano de cursinho foi essencial na minha vida. Foi um ano em que eu amadureci bastante. Eu aprendi de fato a estudar, porque existem técnicas que a gente pode aprimorar para facilitar nosso dia a dia de estudo. Eu também amadureci pelo seguinte fato, porque o cursinho, ele também é um exercício de humildade. Tá lá não é fácil. São pessoas que fracassaram, de certo modo, mas que estão rumo aos seus objetivos, E não existe conquista maior que essa, que é o dia a dia ali, buscando pela aprovação no curso que você deseja, seja medicina, direito, engenharia ou qualquer outro curso, em uma universidade conceituada, universidade que às vezes fica perto da sua casa, universidade que você quer estudar, que é o teu sonho estudar lá. E eu acho que é uma jornada que vale muito a pena por conta disso, Porque é uma briga pelo seu sucesso no futuro, que você vai agradecer por isso. E eu me organizava do seguinte modo no cursinho: eu assistia todos os dias aula pela manhã, das 7 ao meio-dia, período da tarde também. De segunda a sexta eu tinha aula então, mais ou menos da 1 e pouco até umas 4 horas. E a partir das 4 eu tinha até a noite para estudar sozinho. Que eu considero que o estudo solitário é o mais importante que tem, Porque é onde você consegue sentar a bunda na cadeira, abrir os seus livros, abrir suas apostilas, seus cadernos e começar a ver, onde surgiu dúvidas, qual foi o conteúdo que ele deu em aula, o professor, que eu não consegui assimilar bem. Você consegue aprofundar, consegue resolver exercícios, resolver questões de vestibulares anteriores, e é um período muito rico por conta disso. Fora isso, outra coisa que eu considerava essencial era organizar minha rotina de forma que eu conseguisse fazer pelo menos umas 2 redações por semana. Então eu me organizava, fazia as redações sobre os temas relevantes da atualidade, e também de 15 em 15 dias eu fazia simulados no sábado pela manhã. E os simulados, pessoal, não pode deixar de serem feitos, porque é onde você recebe um retorno, se você está aprendendo de fato conteúdo ou se você está só estudando, mas não está conseguindo resolver as questões. E além disso, no final de semana, eu nunca deixei de estudar no final de semana, sempre estudava, mas também organizava algum período livre. Então, sábado à tarde era um dia que eu tirava livre pra mim, pra eu conversar com a minha família, ver os meus amigos, encontrar meu namorado. Disso, no domingo, eu dava uma estudada, mas, claro, sempre um pouco mais tranquilo do que a rotina do dia de semana, No domingo eu gostava de ler, então, revistas, assistia jornais, escrever redação, que era um hobby também, além de ser uma coisa obrigatória pelo vestibular, eu sempre gostei de escrever. E era desse modo que eu organizava. Outra coisa que eu recomendo é que todo mundo alimente-se bem e durma bem na época do cursinho. Pode parecer contraditório, mas como que eu vou dormir bem se eu tô sob pressão, se eu tô nervoso, tô ansioso? Mas galera, se a gente se alimenta mal, a gente não tem energia. Se a gente não dorme bem, a gente fica fadigado, não tem aquele ânimo para fazer essas atividades. Então é necessário que todo mundo tenha consciência disso, de que é importante levar uma vida saudável, praticar um exercício físico também, para que você consiga deixar sua mente tranquila, ou pelo menos um pouco menos ansiosa, e aproveitar melhor o seu dia a dia, essa rotina de estudos. Agora, respondendo a segunda pergunta, que foi assim: qual a importância que a biologia do ensino médio tem sobre os conteúdos vistos no curso de medicina? Bom, galera, a biologia do ensino médio é decisiva, porque quando você vai para a universidade, você começa a ver muitos conteúdos que você já viu, mas de uma maneira mais aprofundada. Por exemplo, nos 2 primeiros anos de medicina, que é chamado de ciclo básico, você tem matérias como bioquímica, que você vê muito sobre a respiração celular, que nada mais é do que a glicólise, o ciclo de Krebs, a cadeia respiratória, que tudo a gente vê no ensino médio. Outro assunto que também é bem importante é a questão da genética que a gente tem no ciclo básico. Genética, você vê aquela parada de azão, azinho, azão, azão, azinho, azinho, e as leis de Mendel, linkage. Então, se você tem essa memória do ensino médio, facilita a sua vida, porque você vai ver mais aprofundado, e se você tiver uma base, é com certeza mais tranquilo para você na hora do aprendizado. Outras matérias que a gente vê também e que é importante que a gente tenha um conhecimento é fisiologia. Claro que no ensino médio a gente tem uma fisiologia bem básica do sistema digestório, do sistema respiratório, do sistema urinário. Na faculdade você vê mais aprofundado, mas se você tiver pelo menos um conhecimento inicial sobre como funciona a boca, o esôfago, o estômago, por exemplo, ou a fisiologia do seu pulmão, do seu rim, se você tiver um conhecimento prévio, fica mais fácil, fica mais palpável de você assimilar esse conteúdo. E anatomia também, quando você vê os ossos, as articulações, os músculos,
No ensino médio a gente tem uma pincelada de tudo isso, né? Então é importante que você tenha esse conhecimento sim, vale a pena estudar biologia. A terceira pergunta foi, faculdade pública ou particular? E para eu falar um pouquinho sobre o FIES. Bom, eu estudo uma universidade particular, eu estudo medicina na Universidade do Sul de Santa Catarina, Unisul, que fica aqui na Grande Florianópolis, na pequena cidade de Palhoça, mas realmente muito perto do centro de Florianópolis. E é o seguinte, eu posso dizer que eu tenho amigos que estudam medicina na USP, na UEM, conheço gente na UFSC, na UFMS, em particulares do Paraná, do Mato Grosso do Sul. E o que eu posso dizer é que todos dizem a mesma coisa. A faculdade, ela te proporciona um ambiente de aprendizagem. Mas se você vai ser um bom médico ou uma boa médica, depende muito de você também. Depende se você vai correr atrás para procurar estágio. Vai depender se você se dedica aos estudos todos os dias, né? Se você realmente só decora para a prova ou se você aprende de fato a matéria. Então, é claro que uma universidade boa, ela proporciona atividades de ensino, de pesquisa e de extensão. O que significa isso? Que a pesquisa, por exemplo, galera, é algo muito importante para o desenvolvimento da medicina, para o desenvolvimento de todas as ciências, né, que existem. Então é importante que a faculdade proporcione isso. E grandes universidades como a USP, a UEM, nós sabemos que essas universidades têm mais projetos de extensão, mais projetos de pesquisa que algumas particulares. As particulares estão tentando correr atrás do prejuízo, mas ainda estão um pouquinho atrás. E além disso, o que tem que se considerar é que as universidades particulares, infelizmente, no curso de medicina, elas têm um valor muito elevado. Né? Muitas custam aí em cerca dos 5 mil reais por mês, o que é um valor muito caro e que acaba comprometendo a renda familiar de muitas famílias. Então tem que pensar, antes de prestar vestibular, se sua família tem condições de bancar isso. E também é interessante que você procure se sua faculdade possui FIES, possui ProUni ou algum tipo de bolsa que possa te ajudar. Avalie se você tem condições, se você faz parte do perfil de alunos que eles procuram para preencher essas vagas de bolsa. Então tem que ficar ligado tudo nisso. Sobre o FIES eu acho um financiamento vantajoso para aqueles alunos que não têm condições de bancar uma faculdade particular. Então, sendo assim, é a única maneira que eles têm de estudar naquela universidade, tendo uma ajuda de custo do governo, que não está dando dinheiro para você, ele está apenas financiando, você vai ter que pagar depois. Então, eu acho que vale a pena, os juros é baixo. Mas agora está acontecendo o seguinte, como o Brasil está num momento de crise, uma época de vacas magras, digamos assim, o FIES está sendo mais limitado, o governo federal está sendo mais restritivo na hora de liberar esse crédito. Então algumas universidades não estão conseguindo liberar o FIES para os seus alunos. Então vocês têm que ficar preocupados nisso, porque às vezes você passa na universidade particular, vê o seu nome na lista de aprovados, fica feliz da vida e depois descobre que lá não está mais sendo FIES. Então fica de olho nisso, tá joia? Mas eu acho que sim, o FIES vale a pena, mas não vou ser hipócrita. Eu acho ainda que vale a pena usar universidades federais, universidades estaduais, universidades públicas, porque elas realmente são mais vantajosas no sentido de terem a parte de pesquisa, ensino e extensão mais aprimoradas que universidades particulares. Nem sempre, né? Tem muitas particulares boas também, e porque você não paga. Então são facilitadores para a sua vida. Mas quanto aos professores, quanto à estrutura da universidade, eu vou dizer da Unisul. É uma universidade excelente, os professores, a maioria são médicos, muito competentes, como médicos e como professores. Tem um ensino didático e a gente tem muitas aulas práticas, ricas, né, que a gente frequenta os hospitais públicos de toda a região aqui. Então está sendo bem vantajoso, bastante interessante para o nosso crescimento pessoal e para a formação enquanto médicos. Agora, a quarta pergunta foi sobre o trote, o que eu considero do trote. Bom, galera, o trote na Unisul, né, na primeira semana de aula, a gente já chegou no primeiro dia e os nossos colegas lá, os veteranos, eles já pintaram nosso rosto, fizeram brincadeiras, colocaram plaquinhas no nosso pescoço. E no fim do primeiro dia ali, a gente teve um momento de integração, que a gente fala. Que aí todo mundo se reúne em uma sala de aula e aí fica lotado, né? Todo mundo sentado, tudo quanto é canto, e os calouros têm que se apresentar lá na frente, falar o nome, falar a idade, de onde veio, tem que responder algumas perguntas um pouquinho mais constrangedoras. Mas é um trote até bacana, assim, porque a gente fica conhecendo mais um pouco um do outro. E naquela semana, primeira semana de aula, também tem o trote sujo, que é um dia, e que aí eles até avisam pro pessoal levar roupa já e tal, pra se preparar pra isso, que é o trote sujo de fato. Que aí a gente jogam tinta, jogam, sei lá, farinha, ovo, água de peixe, um monte de coisa nos calouros, né, que é o batismo desses calouros, digamos assim. E também e tem várias brincadeiras e tal. Eu participei dos trotes durante a semana, mas o trote sujo eu não participei, porque eu não acho legal esse tipo de brincadeira, tá, pessoal? Mas eu não condeno. Eu acho que é o momento que se os alunos, né, se os estudantes souberem utilizar a seu favor, souberem ser apenas integração e não um momento de humilhação, é realmente legal, porque você conhece um pouco mais do
do pessoal, tira também aquela inibição, faz com que todo mundo se aproxime, quebra aquela barreira inicial, aquela vergonha. Mas tem que tomar cuidado, porque infelizmente muitas universidades ainda fazem abusos no trote, né? As universidades não, né? Os alunos da universidade cometem abusos no trote, acabam humilhando, degradando. Tem às vezes tem violência sexual, violência física, ou ainda faça com que obrigue os estudantes, os calouros a ingerirem bebida alcoólica. Tem que tomar cuidado, né? Porque às vezes as pessoas acabam passando da conta e aí se torna prejudicial. E tudo que era para ser um momento de confraternização passa a ser um momento ruim, um momento chato. Infelizmente isso ainda acontece. Mas eu sou muito a favor dos trotes solidários, aqueles que a gente doa sangue, doa medula óssea, em que se arrecada alimentos, se arrecada roupas, em prol dos mais necessitados, em prol daqueles que estão precisando de uma ajudinha. Bom, agora a quinta pergunta: como foram os primeiros dias de aula, né? Como foi o primeiro semestre de faculdade? Bom, no primeiro dia de aula a gente teve ali aquele contato inicial com os veteranos, a gente ficou um pouco nervoso, assim, porque a gente estava com medo do trote. Mas o trote foi tranquilo, assim, nesse primeiro dia, não teve nada demais, mas a gente estava um pouco apreensivo. E nas primeiras aulas, todas as aulas da primeira semana foram bastante legais, os professores se apresentam, falam um pouquinho sobre o curso, como é que vão ser esses 6 anos de formação. Na primeira semana eles entregaram, pessoal, isso aqui, ó, é um caderninho do curso de medicina, em que é abordado todas as matérias que nós vamos ter ao longo do curso. A gente tem aqui uma grade, quer ver? Vou mostrar pra vocês. Em que mostra todas as matérias que a gente tem por período, olha aqui. Primeiro período, segundo, terceiro, quarto, quinto, até o 12º aqui. E além disso mostra a carga horária que a gente tem ao longo de todos os semestres, mostra quais atividades extras que são necessárias para que a gente forme. Então mostra tudo, como funciona o curso de medicina. Além disso, na primeira semana os professores falaram um pouco. A formação enquanto profissionais não ia ser apenas daqui 6 anos, quando formos médicos e médicas. A formação já começa agora, na universidade, nos bancos da sala de aula. Por quê? Porque daí agora a gente tem que assumir um comprometimento, uma seriedade para tratar com as pessoas que estão à nossa volta, né? Então é bem legal, eles parabenizam a gente pela aprovação, eles mostram como vai ser a nossa realidade. E o curso de medicina, gente, é um curso muito interessante porque a gente tem muito contato, tanto com nossos professores quanto com nossos colegas de turma. Então vira uma verdadeira família, uma união muito grande, e é bem bacana, assim, eu gosto muito, assim, eu vou falar de algo que eu sou realmente apaixonado. E é isso, esse primeiro vídeo era pra sanar essas primeiras dúvidas, né? Pra não ficar muito longo, vou terminar por aqui. Nos próximos vídeos eu vou responder mais perguntas. Eu espero que vocês tenham gostado. Qualquer coisa que surja, qualquer nova pergunta, podem conversar comigo pelo Facebook, meu Facebook pessoal, mandar um inbox, ou ainda mandar um e-mail para marinarubinecontato@gmail.com e eu aguardo uma resposta de vocês lá. No mais, se vocês gostaram do vídeo, deixem um joinha aqui no vídeo, se inscrevam no canal e assistam os próximos vídeos. E muito obrigada! Até a próxima!